Bom, ele começa fazendo menção aqui a alguns batistas particulares que, segundo ele, tinham uma inclinação tanto para o movimento anabatista quanto para o próprio movimento batista geral. E aqui começa algumas dificuldades, porque os batistas particulares e os batistas gerais, eles estavam separados por questões doutrinárias. Os batistas gerais são os batistas arminianos, que nós tratamos desse grupo aqui muitas vezes no CHTB em nossas aulas. Os batistas particulares são os batistas calvinistas. Então, a própria nomenclatura que define cada um desses grupos é suficiente para mantê-los separados, já que um acreditava que a salvação, ou pelo menos a sua soteriologia, ela tem todo um padrão calvinista, como os 5 pontos do calvinismo bem apresentam isso, e o outro grupo, os batistas gerais, defendem que a soteriologia está em conformidade com a posição arminiana. E aí nós vamos para os pontos que os remonstrantes defenderam, os pontos de Jacob Armínio, ali no Sínodo de Dort. Então há uma diferença entre esses dois grupos impossível de ser contornada. Eu não quero dizer com isso que não havia nenhum tipo de relacionamento entre batistas gerais e batistas particulares. Eu não quero dizer com isso que eles não eram parecidos ou mesmo tinham o mesmo ponto de vista em relação a outras esferas da doutrina. Mas no âmbito principal, no âmbito que define um e outro grupo, eles estavam separados. Então fica muito complicado você tentar relacionar um batista particular a um grupo batista geral, a menos que esse batista particular tenha abandonado o grupo e então migrado por razões teológicas para outra vertente. Agora, permanecer batista particular e se aliar aos batistas gerais no campo doutrinário, isso é inconcebível. O autor diz o seguinte, abre aspas, além disso, os batistas, mesmo os calvinistas em sua origem, foram sempre identificados com a alcunha de anabatistas. E aí ele vai citar aqui Leonardo Butcher. Primeiro eu quero responder a essa questão da identificação dos batistas calvinistas ou dos batistas particulares com a alcunha anabatista, o termo, o nome anabatista. Ora, isso obviamente é verdade. Nós vamos encontrar os batistas particulares sendo denominados de anabatistas o tempo todo no século XVII. Na verdade, esse era o grande argumento que era usado contra os batistas particulares, chamá-los de anabatista. Ora, se faltava argumento entre os reformados pedobatistas em relação ao batismo, ou seja, eles não conseguiam refutar, eles não conseguiam provar que os batistas particulares estavam errados em sua relação da rejeição do batismo infantil e da imersão, restava aos grupos reformados pedobatistas taxá-los de anabatistas. Ora, essa, claro, era uma maneira de fugir do debate teológico. Ora, vamos detratar as pessoas que se levantam contra a nossa doutrina, já que não podemos respondê-las ao mesmo nível. Já que nós não temos argumentos bíblicos para negar que eles estão certos no seu pensamento, em negar o pedobatismo, a única maneira que nós podemos fazer para atacar esse grupo é denominá-los de anabatistas. Então, é muito comum, não há erro quando se diz que os batistas foram chamados de anabatistas. Agora, o grande problema é que o autor parece estar aqui entendendo que os batistas, a prova que eles eram anabatistas é que eles eram chamados de anabatistas. Mas isso é um grande problema, por muitas razões. Mas a principal delas é que os próprios batistas... Veja, pessoal, isso é tão importante que não pode ser simplesmente jogado para baixo do tapete. Foram os próprios batistas particulares, nos seus documentos fundadores, na sua confissão de fé de 1644, por exemplo, não é o único, mas, por exemplo,
talvez seja o principal documento a ser apresentado na defesa de que os batistas não são anabatistas. Nesta confissão de fé, que foi assinada por mais de 15 pastores e que consta ali pelo menos 7 igrejas batistas particulares, ainda nos princípios do século XVII, em 1644, eles de punho escrevem e afirmam categoricamente que não são anabatistas. E eles estão afirmando isso exatamente porque foram chamados pelos pedobatistas de anabatistas muitas vezes. Essa acusação de que eles eram anabatistas caía sobre eles o tempo todo. Então, para tratar dessa questão de uma vez por todas, para tornar essa questão clara de uma vez por todas, os próprios batistas escreveram um documento público, não era um documento simplesmente de uso interno entre os batistas particulares, mas era um documento público que qualquer pessoa poderia ter acesso, poderia adquirir a sua confissão de fé de 1644. E nesta confissão de fé, os batistas de maneira clara, inequívoca, afirmam categoricamente: nós somos falsamente chamados de anabatistas. Ora, prestem bem atenção. Os batistas tinham algumas coisas em comum com os anabatistas, e uma delas, a principal delas, era exatamente a questão de batizarem apenas adultos. Os anabatistas, assim como os batistas particulares e os batistas gerais, batizavam apenas pessoas que poderiam confessar a sua fé e arrepender-se dos seus pecados, dar um público testemunho de sua fé em Cristo Jesus. Então, nisso eles eram iguais. E essa é uma questão muito relevante. Se eles eram iguais nesse ponto, que era o ponto, digamos, o calcanhar de Aquiles daquela época para os pedobatistas, era o ponto que mais levantava a fúria dos anabatistas, a fúria dos batistas dos reformados pedobatistas, o ponto de negar o pedobatismo, o ponto de afirmar que o batismo válido é o batismo apenas de crentes. Esse ponto era o ponto principal. Era aquilo que levantava o ódio dos reformados pedobatistas contra anabatistas e contra os batistas. E era por isso que eles se relacionavam, os batistas particulares e gerais, com os grupos anabatistas. Então, nesse ponto, os batistas não estão negando que há uma relação. Mas veja, eles estão categoricamente dizendo: não somos anabatistas. Então a grande pergunta é: se no ponto principal, o ponto que gerava mais turbulência, mais perseguição, eles não negavam que há uma concordância entre eles, os batistas particulares, e os anabatistas, o que eles estão negando quando dizem que não são anabatistas? Eles estão negando a questão mais ampla da doutrina. Os batistas particulares nunca negaram que há algo correto entre os anabatistas, que é o batismo apenas de crentes. Você não vai encontrar os batistas dizendo: nós não concordamos com isso, porque eles mesmos faziam isso, acreditavam nisso. Mas a questão é que o leque doutrinário maior que caracterizavam os anabatistas não era o mesmo dos batistas particulares. Era muito parecido com os batistas gerais, de fato, mas não com os batistas particulares. Então, quando eles eram chamados de anabatistas, eles eram chamados pelos reformados pedobatistas, por aqueles que queriam equipará-los aos anabatistas e assim defamá-los, simplesmente por essa razão. O autor diz: além disso, os batistas, mesmo os calvinistas, em sua origem, foram sempre identificados com a alcunha anabatista. Mas é óbvio que sim. Essa identificação era uma forma de detratar os batistas particulares. Era uma forma de dizer o seguinte: vocês são heréticos e contra a lei, como os anabatistas eram. Vocês são anabatistas. Só que isso, obviamente, era uma inverdade. E isso foi negado pelos próprios batistas reformados. Se nós não dermos crédito ao que os próprios batistas disseram, como nós vamos poder dar crédito ao que falaram acerca dele? Ora, é mais fácil acreditar
no testemunho dos próprios acusadores do que nos testemunhos daqueles que os acusam. Se nós negarmos a documentação que os próprios batistas produziram para dar crédito a qualquer teoria que vá de encontro à verdade proclamada pelos próprios batistas, que negue o que os próprios batistas disseram, nós estamos trabalhando de forma equivocada no exame de documentos e na própria elaboração, estruturação de qualquer teoria. Ora, negar o testemunho do próprio grupo, dizer que o próprio grupo está mentindo quando disse que não era anabatista, é simplesmente inaceitável. Não há como se fazer história de maneira séria, negando aquilo que está escrito, negando aquilo que é o testemunho dos próprios batistas naquele momento. E é isso que o autor procura fazer ao longo do seu texto, especialmente nessa parte final. Então, a resposta que nós damos aqui é que, de fato, os batistas foram chamados de anabatistas por causa do batismo de crentes e da negação do batismo de infantil. Mas isso não é a mesma coisa de dizer que eles eram, de fato, anabatistas. Os seus adversários teológicos no campo da teologia realmente os chamavam assim. Mas eles, os batistas, disseram: nós não somos anabatistas, vocês estão enganados. Disseram isso sem negar em suas confissões o batismo de crentes e a rejeição do batismo infantil. Nós batizamos apenas crentes. Nós não batizamos bebês, mas não somos anabatistas. Foi isso que eles disseram claramente.